Olá, hoje o MP na TV fala sobre meio ambiente. Você vai conhecer o projeto SOS Rios, desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar também com a promotora de justiça, Andréia Pérez, sobre o plano diretor de Campo Grande, capital do estado. No estúdio, uma conversa com o promotor de justiça e diretor do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, Luciano Loubet. Eu sou Valéria Leite e está no ar mais um programa MP na TV. Quando o turista chega em Campo Grande, o que chama a atenção de quem não conhece a cidade são as ruas largas, as árvores, as calçadas, as casas com grandes áreas. Todo esse visual que para nós é agradável faz parte do plano diretor da capital e que dá muito trabalho para ser pensado e construído. O Ministério Público tem essa função de fiscalizar esse planejamento. O plano diretor é considerado um instrumento básico para a política de desenvolvimento do município. Suas diretrizes orientam o setor público e a iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural e na oferta dos serviços essenciais para melhorar a qualidade de vida da população. Em Campo Grande, o plano está sendo revisto pelo Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução, o DAEX, vinculado à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. De acordo com o arquiteto Jean-Claude Pinheiro, um dos pontos de conflito encontrados no planejamento da cidade é a outorga onerosa do direito de construir, termo referente ao impacto urbano provocado por grandes empreendimentos imobiliários. A outorga onerosa, ela consiste, ela está relacionada a dois conceitos, de coeficiente de aproveitamento básico e coeficiente de aproveitamento máximo. O poder público municipal ele vai disciplinar qual que é esse coeficiente de aproveitamento básico. E para isso as pessoas poderão construir livremente. E aí ele também estabelece o coeficiente de aproveitamento máximo. E quando você ultrapassar esse básico em direção ao máximo, isso será cobrado e será revertido em forma de obras para regiões da cidade que não possuem infraestrutura. Esse é um instrumento urbanístico que só incide sobre grandes empreendimentos. Outra questão destacada pelo representante do DAEX é a atenção à taxa de permeabilidade do solo urbano, para evitar problemas e gastos extras em obras de contenção de enchentes e alagamentos. Esse é o momento da gente estar discutindo esse conceito de taxa de permeabilidade, porque a gente precisa de uma cidade que seja mais sustentável, uma cidade que não tenha ilhas urbanas de calor, uma cidade que tenha áreas livres para infiltração de águas de chuva. Então a gente precisa, esse é o momento realmente de trazer à tona esse assunto, tendo em vista os graves problemas de drenagem urbana que a gente vivencia em Campo Grande. A análise do atual plano diretor da capital também se deteve no chamado IPTU progressivo no tempo, relacionado à ocupação desordenada do perímetro urbano, como explica Jean-Claude. Outro grande problema de Campo Grande é a grande quantidade de vazios urbanos. Nós possuímos, foi feito um levantamento pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ficou diagnosticado que 35% da área dentro do perímetro urbano de Campo Grande, ela está vazia, ela está desocupada. E são terrenos que já possuem infraestrutura urbana instalada, implementada. Então a gente precisa promover o aproveitamento dessa infraestrutura que já existe e isso deve ser feito ocupando esses terrenos que se encontram vazios. O nosso perímetro urbano atualmente ele já é suficiente para acomodar
todas as funções urbanas. Então a gente não precisa ficar aumentando esse perímetro, porque isso gera gastos enormes para o poder público. A gente fica com uma cidade espraiada, uma cidade espalhada. É um conceito totalmente ultrapassado. Atualmente o conceito é de uma cidade mais compacta, de uma cidade adensada. A promotora de justiça, Andréia Cristina Pérez, esclarece que o plano diretor da cidade não é um projeto distante da população, mas algo que influencia diretamente na vida dos cidadãos. O plano diretor é exatamente o que dá o sentido para os demais planos, é ele que indica o rumo, né, a direção, porque nós temos, além do plano diretor da ocupação urbana, nós temos também o plano diretor de drenagem, que vai exatamente tratar das águas pluviais, a gente tem o plano diretor de transporte, que trata exatamente do trânsito, né, do tráfego em Campo Grande, do transporte coletivo, das alternativas que a gente tem que ter. A gente tem também o plano diretor de esgotamento sanitário, de águas, enfim, são vários os nossos planos que precisam ser concatenados, eles precisam ter um rumo. E esse plano que está acima dos outros é o plano diretor. Daí a sua importância e a importância de se discutir amplamente, da forma mais democrática possível, com a participação de todos os grupos, de todos os setores, e especialmente participação da sociedade de uma forma geral. Como representante do Ministério Público do Estado, Andréia enfatiza a atuação do órgão na revisão do plano diretor de Campo Grande. E o Ministério Público, nesse acompanhamento, ele pretende, exatamente respeitando o papel de cada ator, o papel do executivo, que é quem vai gerir, vai gestar esse plano, né, e vai apresentar para a comunidade, para depois ser aprovado, ser discutido e ser aprovado pelo Poder Legislativo na Câmara de Vereadores. O Ministério Público procura fazer com que cada um desses atores cumpra o seu papel em conformidade com a legislação, com a Constituição Federal, que prevê expressamente a grandiosidade do plano diretor. Fagner Lira representa a região do Lagoa no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da capital. A entidade pública prevê a participação da sociedade civil nas questões ligadas à política de desenvolvimento da cidade. Além de vivenciar os problemas da área em que mora, Fagner está incumbido de levar as reivindicações da população nas reuniões do Conselho. Uma das demandas que a gente tem é que se fizesse parques lineares nas margens dos córregos. Por exemplo, na região do Lagoa, tem o córrego Lagoa. Tem uma margem de 50 metros ou mais, arborizada, com grama. Ali ficaria perfeito para fazer algo parecido com o que foi feito na Orla Morena, que mudou radicalmente a qualidade de vida dos moradores daquela região. Na nossa região, fizeram um loteamento, levaram mais de 1.500 famílias, e de uma hora para outra, superlotou o posto de saúde, superlotou as escolas e o transporte público também. Então, não foi pensado antes de todas essas consequências negativas para os moradores que já estavam lá e para os moradores novos. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.